felicidade! Finalmente, hoje tem Flamengo, tem informação sobre a escalação do Mengão. Vamos comentar sobre saída decretada no Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Tá esperando o quê? Hoje tem Flamengo, pô. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não sim, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo finalizou toda a sua preparação durante o período de data FIFA para esse confronto de hoje contra a equipe do Fluminense, jogo diretamente do estádio Mário Filho, Maracanã, jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 8 horas da noite. Eu não aguentava mais, rapaz, esse negócio de dia sem ter jogo do Flamengo. Rapaz, data FIFA é a pior coisa que já inventaram no futebol. Eu sei que tem que parar, não tem jeito, senão prejudica o Flamengo, mas é muito jogo de seleção, rapaz. Vou te contar uma história. Eric Pulgar teve chegada prevista ao Rio de Janeiro, aliás, chegou no Rio de Janeiro por volta das 10h30 da noite de ontem, na quarta-feira. Então, lógico, não treinou com os companheiros. O volante vai ser reavaliado pela comissão técnica hoje para saber as condições de jogo, né, de ser relacionado para o jogo na partida de hoje, às 8 horas da noite, mas provavelmente não vai jogar. Aliás, tem informação sobre a escalação, sobre isso que a gente vai comentar agorinha mesmo. O setor sul do Maracanã, destinado à torcida do Fluminense para o clássico contra o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, venderam apenas cerca de 5.000 ingressos, rapaz. Já alô, torcida do Fluminense, não vai no jogo não, rapaz. Tá tão desanimada com o time assim? Deixa eles pra lá. O setor norte, torcida do Flamengo, e os setores mistos estão todos esgotados. No total, um pouco mais de 47.000 ingressos vendidos, galera. É ingresso a dar com pau, rapaz, para a torcida do Flamengo que vai estar lá para apoiar o Mengão rumo a essa vitória. Aliás, o Flamengo precisa vencer, sobretudo porque o São Paulo deu uma sapatada no Vasco, né? Deu uma chapuletada no Vasco, 3-0 São Paulo, deu encostadinha ali bem ou mal no Flamengo. O Flamengo tá à frente ainda, mas tem que vencer esse jogo de hoje para escalar mais ainda e ficar cada vez mais distante aí da equipe do São Paulo e encaminhar logo essa vaga direta para a Copa Libertadores da América. O Flamengo vai ter os seus desfalques, é bem verdade, mas o Fluminense também tem. E teve a confirmação de um desfalque nas últimas horas de ontem. Pois é, meus amigos, olha aí. Além de não ter Keno suspenso terceiro cartão, Kevin Serra na lesão, Marcelo suspenso terceiro cartão, tem a dúvida do John Arias também, porque voltou lá da Colômbia, né? É a mesma situação do Eric Pulgar, que chegou ontem às 10 da noite no Rio de Janeiro. Tem que ver se vai ter condição de jogo. Thiago Silva está fora do Fla-Flu de hoje, do clássico de hoje. O zagueiro chegou a treinar no campo no último sábado, mas ainda sofre com dores na região do calcanhar esquerdo, galera. E vai desfalcar o Fluminense, portanto, o Thiago Silva também não joga com a camisa do Fluminense. Entretanto, meus amigos, não há muita coisa a se comemorar. Segundo o GE. Globo, Letícia Marques e Thiago Lima, Gerson, Eric Pulgar e De La Cruz estão fora do Fla-Flu. Arrascaeta e Gonçalo Plata foram relacionados, mas devem começar o clássico no banco, minha galera. Pois é, né? O De La Cruz é uma situação realmente que tem que ser explicada, não dá para entender. Jogou poucos minutos com a seleção uruguaia, entretanto, sequer deve ser relacionado para a partida de hoje. O Flamengo não terá força máxima para enfrentar o Fluminense hoje às 8 horas da noite. Como já se temia, Gerson e Pulgar, que jogaram cerca de 90 minutos por Brasil e Chile, respectivamente na última terça, sequer serão relacionados por conta do desgaste. O De La Cruz também será preservado de olho na semifinal da Copa do Brasil no domingo, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então a situação do De La Cruz, pelo que eu tô vendo aí, pelo que eu entendi, é mais uma situação de
preservação. Já sabe que o cara é propenso a desgaste, é propenso a lesão. Meu garoto, dá uma segurada aí para não dar machucado aí, né, e acabar não jogando contra a equipe do Corinthians. Plata, apesar de também ter atuado praticamente a partida inteira pelo Equador na terça, teve um desgaste menor na reapresentação dos convocados na última quarta, ontem, no Ninho do Urubu, e será relacionado, assim como a Arrascaeta, que jogou o primeiro tempo pelo Uruguai. Mas ambos devem começar o Fla-Flu como opções no banco de reservas. Além disso, Varela teve uma espécie de luxação no ombro no primeiro jogo pelo Uruguai. É dúvida, o Uruguai será reavaliado hoje na quinta-feira. Rapaz, esse negócio de seleção só serve para estragar os jogadores do Flamengo. Varela tá bonitinho, tá certinho, vai pra seleção, quebra ombro, luxa ombro, o outro quebra o joelho, arranca ligamento. É um negócio assim, seleção é ruindade, só faz ruindade com o Flamengo esse negócio de seleção. Não é só a brasileira não, viu? Qualquer seleção. No treino dessa quarta-feira, Filipe Luiz não montou o time novamente. Pulgar foi o único que não esteve na atividade, mas o Flamengo mantém contato com as seleções nas datas FIFA e já soube do desgaste do volante chileno. A tendência com os desfalques, Alan, Alcaraz e Michael, o robozinho, ganhem chances. Uma possível mudança também é a entrada do Fabrício Bruno na zaga, com o Léo Ortiz voltando a ser improvisado como volante. Não, Filipe Luiz, não bota o Léo Ortiz como volante, meu filho. Não faça isso não. Mas vamos ver aqui a escalação do Mengão. No gol a gente tem o goleiro aí, o argentino Agustín Rossi. Na lateral direita você tem Wesley. Na zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, beleza? E Alexandro jogando na lateral esquerda. No meio de campo do Flamengo você tem Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. Na frente, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. A única coisa que eu discordo do Filipe Luiz é colocar o Léo Ortiz de novo no meio de campo. Não acho que é para ele jogar no meio de campo, tem que jogar na zaga. Tá jogando demais na zaga e acho que é um desperdício nós temos o Léo Ortiz no meio de campo, porque para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, é o Léo Ortiz. E pode vir falar história da carochinha que eu não tô nem aí, beleza? O Flamengo precisa vencer a partida de hoje, tanto para se isolar cada vez mais do São Paulo, que acabou encostando após essa vitória em cima da equipe do Vasco. É bem verdade que o Flamengo tem uma partida a menos, mas também para o Flamengo, quem sabe, se aproximar do Botafogo, que eu pouco creio que deve acontecer nessa rodada, porque o Botafogo joga na sexta contra a equipe do Criciúma no Maracanã, inclusive, porque a arena de show lá deles, que não é de futebol, é de show, tá tendo show, vai ter show aí do Bruno Mars, que aliás é um baita de um artista, no entanto é casa de show, né? Então vai acabar jogando no Maracanã, beleza? A única coisa que eu discordo do Filipe Luiz, eu sei que o Filipe Luiz tá com moral da torcida, um ou outro pode me xingar, é a questão do Léo Ortiz, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos aí com o Gabigol, com o Bruno Henrique, vamos recapitular aqui. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Léo Ortiz, Alcaraz, Michael, Bruno Henrique, Gabigol. E, gente, é uma provável escalação, né? Vai lembrar isso também, de repente muda aí, né? Vamos torcer para que mude, tá? Filipe Luiz, pela primeira vez, relacionou uma joia da base, galera, para um time profissional. E é ele, tá aí, ó. Meia Guilherme do Sub-20 do Flamengo ganhou essa oportunidade, né? O Flamengo tá desfalcado aí de vários meio-campistas, nada como dar uma oportunidade a um meio-campista, que no caso é o Guilherme, que ele possa aí se habituar ali no vestiário, ver como é que é o jogo do profissional, ali tá no estádio, aquela experiência toda, é muito bacana, é muito aí levado em consideração. O nome do Filipe Luiz ainda não estava no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. No entanto, ontem, por volta das 10 horas da noite, saiu Filipe Luiz, tá lá, ó, o nome dele, contrato treinador barra assistente técnico, é de treinador, mas tá o barra porque tanto faz, tá? Tá lá no BID o nome do Filipe Luiz registrado como treinador do Flamengo. Homenageado da noite. O Flamengo prepara a homenagem para Gabigol. Hoje, nessa quinta-feira, dia 17, no confronto contra a equipe
do Fluminense. O atacante atingiu recentemente a marca de 300 jogos com a camisa rubro-negra e os dirigentes do clube participarão dessa homenagem, né? Vão dar para ele aquela plaquinha de 300 jogos com a camisa do Flamengo. Será que vai ter 400, 500? Não sei. Vamos saber só no final do ano. E caso Gabriel volte a marcar os seus gols, apesar de ter acumulado boas atuações com o Felipe Luiz, ainda falta muita coisa para voltar a ser aquele Gabriel Barbosa, aquele Gabigol. Presidente da CBF diz que ouviu clubes e justifica a troca de datas na Copa do Brasil. Decisão da entidade de adiar semifinais causou muita insatisfação, né, em Corinthians, em Vasco, e o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, falou o seguinte: essa parte de competições é tocada pela diretoria de competições. A partir do momento em que houve as notificações da Conmebol com relação à data, o Júlio Avelar, diretor de competições do departamento, falaram com todos os clubes. Mesmo sabendo que a CBF tem prerrogativa por conta do Regulamento Geral de Competições, por conta do Estatuto, da própria Constituição Federal, ela gosta de ouvir e ouviu 4 clubes e definiu pela situação, menos tendo 2 a favor e 2 contra. Foi uma decisão imparcial, falou Edinaldo Rodrigues, visando o que é melhor para o futebol brasileiro de uma forma imparcial, como assim aconteceu, falou o Edinaldo Rodrigues, e ele está coberto de razão. Você não poderia prejudicar o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil porque tem jogador convocado, prejudicar o Atlético. Você não poderia ter esse tipo de atitude. Imagina, você jogar um mata-mata decisivo. O brasileiro já é um absurdo que você jogue desfalcado. O Flamengo vai jogar desfalcado, né? Imagina só, né? No mata-mata. Inclusive, falando desse assunto de data FIFA, o jogo entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, marcado para o dia 13 de novembro, pode ser antecipado pela CBF. Isso porque a entidade estuda mudar a data de jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceriam no período da data FIFA devido à não paralisação de partidas. A ideia é conseguir realizar jogos dos times com jogadores convocados para a data FIFA no dia 9 de novembro, 4 dias antes da data inicialmente marcada. No entanto, há um impasse no calendário por conta da Copa do Brasil. O final da competição, né, a final, está marcada para o dia 10 de novembro. E Flamengo e Atlético Mineiro disputam as vagas na decisão nesse final de semana. O rubro-negro contra o Corinthians e o Clube Mineiro diante do Vasco. No Brasileirão, o Flamengo ocupa a parte de cima da tabela e está vivo na briga pelo título, pelo menos matematicamente. Logo, caso mantenha o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 13, pode haver uma desvantagem ao Flamengo por conta dos desfalques na seleção. Outra opção seria realocar para as semanas da Libertadores. Porém, o Atlético Mineiro está na semifinal do torneio. Tem 2 jogos aí contra o River Plate. Também não dá. Ainda tem um jogo contra o Inter. Tem que ser marcado também. Diante desse cenário, a CBF tem um sinal de alerta ligado para a próxima data FIFA, já que ainda não tem solução caso o Flamengo se classifique para a final da Copa do Brasil. A entidade estuda a melhor maneira para não prejudicar os clubes em meio a disputas nesta reta final de temporada, minha galera. E aí, pessoal, tem uma outra situação aí que é o seguinte, o Euclides pontua bem aqui. Por causa da data FIFA, se o Flamengo ou o Atlético Mineiro chegar à final da Copa do Brasil, o segundo jogo, que seria no dia 10 de novembro, deve ser adiado para o dia 27 de novembro. Mas caso a final seja Flamengo e Atlético Mineiro, e o Atlético chegue à final da Libertadores, o segundo jogo da final só seria em dezembro e sem data definida. Olha que loucura. Olha que loucura. Se o Flamengo chegar na final, o segundo jogo tem que ser adiado, porque senão o Flamengo vai jogar... Vai botar o Flamengo desfalcado por causa da data FIFA para jogar final de campeonato? Não vai, né? Se o Atlético for para a final da Libertadores, não tem como botar o segundo jogo para o dia 27, porque o dia 27 de novembro é o dia da final da Libertadores. Olha que loucura, hein? Vamos torcer para o Atlético acabar sendo eliminado, o Flamengo avançar para resolver essa bagaça aí, beleza?
Prefeitura do Rio informou que é favorável à construção do estádio do Flamengo, independente de quem vença a eleição no clube, e que vai dialogar com o próximo presidente para que o projeto saia do papel. A chapa de Rodrigo Dunche Abranches acabou divulgando um vídeo nas redes sociais sobre o projeto do estádio do Flamengo, que é mais ou menos essa situação aqui, beleza? Corinthians diminui valor de ingresso antes de jogo com o Flamengo pela Copa do Brasil, galera. Olha aí, por determinação do presidente Augusto Melo, que esteve no Paraguai para reunião na Conmebol e para acompanhar a delegação feminina na Libertadores, os valores regulares de ingressos para a semifinal da Copa do Brasil foram restabelecidos para os preços do Campeonato Brasileiro, galera. Espero que tenha reduzido também para o visitante, né? Porque o torcedor visitante do Flamengo tem que pagar mais barato também nessa bagaça aí, né? Vamos avançando aí, pessoal. STJD denuncia Yuri Alberto e Alcaraz por agressão e confusão no Corinthians e Flamengo. Kaká e Emiliano Dias, do Corinthians, são denunciados. Possíveis punições, no entanto, não contam para a Copa do Brasil, galera. Pois é, o Alcaraz e o Yuri Alberto foram denunciados no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que prevê como pena a suspensão de 4 a 12 jogos. O meia rubro-negro foi citado por desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Já o atacante alvinegro foi denunciado por deferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa do jogo de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Mas vale lembrar, né, meus amigos, que quem começou isso fosse o Yuri Alberto, né? Tem isso, né? Tem que lembrar disso. Definido, Corinthians vai pagar mais 500 mil reais ao Flamengo por multa por escalar o Hugo Souza ou Neneca na semifinal da Copa do Brasil. Corinthians entende que o rubro-negro tem feito jogo duro mesmo com a garantia apresentada para a compra do goleiro. Por isso, as negociações devem ser retomadas na próxima semana. É só pagar, velho. É só pagar. E outra, o maior absurdo disso tudo é que o Flamengo não pode nem impedir o Hugo de jogar domingo. O Corinthians pode escalar e tem até 24 horas após a partida para pagar. Ah, mas se o Corinthians não pagar, Pedrão, o Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra. Isso está no contrato. Ah, não pagou a multa? Jogou? Não vai poder comprar também. Tá tudo assinado entre Flamengo e Corinthians. Agora é simples. Quer resolver? Paga. Um time do tamanho do Corinthians não tem 800 mil euros para pagar num jogador que está sendo talvez o mais importante da temporada do Corinthians. O Flamengo pagou 16 milhões de dólares à vista no início da temporada para tirar o De La Cruz do River Plate. O Corinthians não tem 800 mil euros. Quer parcelar em Carnê Casa Bahia 4 vezes, sem juros? Vocês estão de brincadeira, né? Mas vamos lá. Diretoria do Flamengo não pretende fazer novos negócios com o Corinthians, segundo Léo José do Coluna do Fla. O último diálogo é a novela envolvendo o goleiro Hugo Souza e a relação institucional entre os clubes está ruim. Uma fonte ligada ao Flamengo disse ao Léo José: esses caras aí não pagam, jogam os acordos no lixo. Caso o Gabigol, parcela atrasada da venda do Mateuzinho e agora o embrolho aí da situação do Hugo Souza, né? Só situação ruim, né? Mudança na base do Flamengo. Carlos Noval não está mais na gerência da base do Flamengo. Ney Souto, que era coordenador administrativo do clube, assumiu o posto deixado por Carlos Noval. Informação do Flabase e também do Flazoeiro. Portanto, saída aí no Mengão, no Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.